Olá, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo 7. Depressão não é ter pouca fé, pecado ou falta de oração. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Em mais de uma década trabalhando como psiquiatra, vejo que há resistência a tratamentos por parte de alguns cristãos, ou sentimento de culpa por acreditarem que seus episódios depressivos decorrem de pecados ou por não estarem orando o suficiente. Lembro-me de uma paciente que passava horas orando em seu quarto, porque seu líder espiritual dizia que ela estava deprimida por não orar o suficiente. Outra se culpava por não ter fé suficiente para ser curada. Nos últimos 30 anos, o crescimento do número de cristãos no Brasil foi algo surpreendente. Infelizmente, esse crescimento parece ter acontecido desordenadamente e não veio acompanhado de uma espiritualidade equilibrada, saudável e condizente com o que diz a palavra de Deus. Uma espiritualidade doente produz um cristão doente. Se o cristão tem uma convicção de fé contaminada por doutrinas contrárias ao entendimento clássico da igreja, ele se aproximará de uma vida espiritual desequilibrada e doente, característica do nosso tempo. A novidade teológica que mais cresceu no Brasil nos últimos anos foi a chamada teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva. Para os defensores da teologia da prosperidade, o cristão bem-sucedido e abençoado por Deus não pode apresentar problemas de ordem física, emocional ou espiritual. Segundo creem, enfermidade e pobreza são sinônimos de pecado, de afastamento de Deus ou falta de fé. Para os proponentes da teologia da prosperidade, fazer uso de medicamentos, consultar um médico ou realizar uma cirurgia não são um sinal de confiança e fé verdadeira em Deus. Entretanto, há textos bíblicos que mostram que a vida de vários homens de Deus foi marcada por sofrimento, privações, necessidade, solidão, angústia e até pensamentos suicidas. De modo algum devemos pensar que Deus deixou de realizar curas, milagres ou que não possa intervir sobrenaturalmente. No entanto, devemos saber que Ele nem sempre intervirá da maneira que gostaríamos. Em alguns casos, Ele realizará milagres, em outros, usará profissionais médicos e psicólogos, e haverá casos em que a enfermidade inevitavelmente levará à morte. Eliseu, um profeta muito usado por Deus, morreu em consequência de uma enfermidade. Ele não era um homem sem fé, nem estava mergulhado em pecado, mas a doença o levou à morte, a despeito de ser um homem usado por Deus para a realização de milagres em favor de outras pessoas. Do mesmo modo aconteceu a Jó, homem fiel e justo, mas com a permissão de Deus foi tocado por Satanás e apresentou grave enfermidade. E também Paulo, apóstolo que foi usado por Deus para a cura de vários doentes. Entretanto, uma provável doença, espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7, o levou a orar 3 vezes para que Deus o curasse e obteve resposta negativa por parte de Deus. Então, qual a relação entre a teologia da prosperidade e a confissão positiva com os quadros depressivos? Primeiramente, é preciso compreender que a chamada teologia da prosperidade promete aos cristãos coisas que Deus não promete em sua palavra. Boa parte dela trata-se de uma leitura enviesada de certos textos usados para formar uma abordagem, em que nenhum período da história da igreja ocorreu ou que foi utilizada por algum dos grandes nomes da história cristã.
Quando atingidos por problemas financeiros, doenças, perdas ou qualquer outro tipo de frustração, muitas pessoas se tornam depressivas por imaginarem que Deus não as ama, que as abandonou ou que não responde mais às suas orações. Cristãos com depressão, ao se depararem com pessoas que acreditam nessa leitura errônea da Bíblia, escutam com frequência frases como: "Você não tem fé. Está deprimido porque não ora o suficiente. Você deveria ler mais a Bíblia. Você está com maldição familiar. Você deve ter um pecado." Ou "você não deu o dízimo e está sendo vítima do devorador", entre outras. Presenciei inúmeros casos depressivos ocasionados por sentimentos de frustração com a fé cristã, decorrente desse tipo de ensino discordante da palavra de Deus e da tradição. Como já foi dito, o cristão que frequenta uma igreja onde se ensina uma fé doente ficará emocional e espiritualmente enfermo. O mesmo ocorre com os adeptos da confissão positiva. Os cristãos adeptos desse sistema teológico acreditam que, se não determinarem, profetizarem ou gerarem seus desejos no mundo espiritual, Deus não fará nada por eles. Trata-se de uma falsa espiritualidade que anula a soberania divina e coloca o homem, não Deus, como protagonista da história. Esses cristãos não compreendem que Deus controla todas as coisas. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. E normalmente oram pelo que Deus pode fazer para eles, não pelo que pode fazer por meio deles. Em geral, essa espiritualidade é carregada de culpa, tensão, cobrança e está distante da graça de Deus. Cristãos adeptos dessa abordagem se sentem como se fossem executivos e servos de Deus, mas não conseguem se sentir como filhos. Em sua luta frenética e neurótica para se apoderarem dos favores da graça, do poder e das bênçãos espirituais, acabam por apresentar quadros de ansiedade e culpa extrema. Sempre acham que estão devendo algo para Deus e que nunca alcançarão os pré-requisitos espirituais para serem abençoados. Pessoas assim, após um período variável, apresentam pressão e sobrecarga emocional significativas que poderão levá-los ao esgotamento físico, emocional e espiritual. Isso facilitará o surgimento de transtornos mentais, entre os quais a depressão e a ansiedade. Inibição de sentimentos gera depressão. Outro grande malefício dessas teologias é a inibição da expressão de sentimentos e frustrações dentro da igreja. Os membros das comunidades que adotam esse sistema são cobrados a se mostrarem sempre otimistas, alegres e sem problemas financeiros ou de saúde. Isso coíbe o compartilhamento de sentimentos e frustrações dentro das igrejas, consequência do medo de serem julgados como pessoas sem fé ou em pecado. Infelizmente, em muitas comunidades cristãs, as pessoas acabam ficando com medo de expressar seus fracassos, medos e inseguranças. A exigência de uma vida marcada por períodos intermináveis de vitórias e prosperidade tem anulado a confissão de suas situações reais, entre muitos. A Bíblia, ao contrário, admite os percalços na vida dos discípulos de Jesus e diz que, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Tiago 5,16. E Paulo aconselha a carregarmos os fardos pesados, isto é, ajudar os irmãos nas suas dificuldades. Gálatas 6,2. Logo, a ausência de confissão e desabafo é um catalisador de doenças, sobretudo da alma, e que pode ser evitado dentro de uma perspectiva bíblica. Além disso, problemas emocionais inicialmente leves se tornam graves pela ausência de conselhos e intervenções em seus estágios iniciais.
Todas as técnicas modernas de psicoterapia defendem que a cura se inicia no momento em que o doente verbaliza e coloca para fora todas as suas angústias e aflições. Ou seja, compartilhar as nossas emoções sem medo, vergonha ou culpa é uma atitude terapêutica e a Bíblia já previa isso. O sofrimento pode ser usado por Deus para o amadurecimento e crescimento espiritual de todo o corpo de Cristo. Uma espiritualidade desumanizada não promove autocuidado. A espiritualidade que adoece também é marcada pela negligência da parte dos cristãos em tomar cuidados físicos e emocionais, tornando-os pessoas desumanizadas. Em ambientes assim, é possível ouvir pessoas falando com grande desenvoltura sobre jejum, oração e libertação, mas se sentindo inibidas ou desconfortáveis ao falar sobre sentimentos e necessidade de cuidar do corpo. Essa desumanização faz que estratégias de prevenção e tratamento da depressão, como tempo para lazer, atividade física, hobbies, descanso ou dedicação à família, sejam negligenciadas ou deixadas em segundo plano. Por isso, com frequência, devemos confrontar se o que estamos aprendendo e praticando em nossas igrejas está de acordo com a palavra de Deus. Nunca diga que toda depressão provém do pecado. Sobre a relação entre a depressão e o pecado, siga o entendimento sobre como se estabelece, direto ou indiretamente, essa possível conexão. No sentido lato, envolvendo a humanidade como um todo, deduzimos que toda enfermidade, o que inclui a depressão, deriva do pecado. Contudo, isso não quer dizer que toda depressão necessariamente se origine dele. Esse é um conceito imprescindível para o cristão quando depara com a doença. Antes da queda, não existiam as doenças na humanidade. O homem desfrutava de plena saúde física, emocional e espiritual. A complexidade e perfeição dessas três naturezas do homem não deixam dúvidas de que Deus, não um processo evolutivo, criou todas as coisas. Entretanto, após o pecado de Adão e Eva, a enfermidade entrou no mundo e com ela veio a morte. Assim lemos em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Assim, desde o nascimento, todos nós carregamos as consequências do pecado original. A primeira delas é a morte espiritual. Estamos mortos espiritualmente até que Deus, por meio de Jesus Cristo, possibilite-nos ter a vida espiritual restaurada. Também nos interessam as consequências do pecado em nosso funcionamento físico e emocional. Antes da queda, os sistemas biológicos de Adão e Eva estavam preservados e eles não estavam sujeitos aos problemas de saúde que hoje são comuns a toda a humanidade, como os problemas de visão, diabetes, hipertensão e, sobretudo, as doenças do cérebro. O cérebro e a mente de Adão e Eva eram tão perfeitos e estavam em tamanha harmonia com Deus que eles tinham potencialidades e habilidades que foram corrompidas pelo processo de deterioração provocado pelo pecado. Creio que Deus tinha dado a eles a inteligência e sabedoria inigualáveis, pois estavam sobre eles a tarefa de cuidar, gerir e organizar tudo que Deus havia criado na terra. Desde o início, Deus dera ao homem o dom de criar, multiplicar e dominar sobre toda a criação. Com a queda, essas habilidades foram deturpadas e o funcionamento do cérebro humano e da mente, vontade e emoções foi afetado. O nosso cérebro é o centro de controle da natureza emocional. As emoções, tristeza, angústia, medo e outras são processadas nele, do mesmo modo que outras funções como andar, falar e modular nossa fome, sede e controlar o nosso sono. Temos de compreender que a queda, ao alterar o funcionamento dos sistemas fisiológicos do homem, possibilitou o aparecimento de doenças que atingem o sistema nervoso central,
Assim, como consequência do pecado original, já nascemos com a possibilidade de adoecermos não somente das doenças biológicas comuns, mas também das doenças mais complexas do cérebro. Emocionalmente, trazemos as consequências do pecado original. Com esse pecado, o homem perdeu a completa percepção de si mesmo, do próximo e de Deus, afetando a maneira pela qual ele se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o seu Criador. Sentimentos como egoísmo, ódio, inveja, impulsos agressivos, vergonha, dor, perfeccionismo e muitos outros só foram possíveis ao homem após o pecado. Adão com certeza foi criado com expressões emocionais e com a plena capacidade de sentir e de se relacionar. Mas, após a queda, os sentimentos e a personalidade do homem foram profundamente afetados, facilitando-lhe expressar os sentimentos depressivos e as alterações da personalidade comuns às doenças psiquiátricas que conhecemos hoje. Resta ainda abordar outro ponto complexo sobre a relação entre depressão e pecado. Há a possibilidade do pecado individual diretamente provocar alguns casos de depressão? Encontramos textos bíblicos que servem para demonstrar que algumas enfermidades podem sim ser originadas por pecados. A Bíblia ensina que guardar a lei de Deus nos aproxima de uma vida plena e saudável. Em vários textos do Antigo Testamento, Deus promete ao povo de Israel que, se obedecessem e guardassem os seus mandamentos, rituais que envolviam aspectos higiênicos e alimentares, ele os protegeria de muitas enfermidades. As restrições bíblicas são instruções que, se seguidas, produzem saúde física, emocional e espiritual. A quebra desses princípios bíblicos pode deixar as pessoas mais próximas de uma vida mal-sucedida na área da saúde e mais propensas à depressão. Um exemplo disso temos na guarda de um dia para repouso. Deus orientou o povo de Israel que guardasse o sábado, que seria um dia para não exercer atividade laborativa, antes para se dedicar a ele. Hoje, na nova aliança em Cristo, não temos a obrigação de guardar exclusivamente o sábado. E não há necessidade de nos privarmos de tudo nesse dia. Entretanto, Deus com essa lei estava ensinando o princípio de que o homem precisa de pausas e descanso para, sobretudo, se relacionar mais com ele, além de beneficiar seu corpo físico e emocional. Muitas pessoas ficam deprimidas porque descumprem essa lei, vivem um ativismo social e profissional, apresentam elevada carga de estresse e não separam um dia para dedicá-lo a Deus. Sobre a relação direta entre pecados individuais e as enfermidades, isso inclui a depressão, a Bíblia também dá algumas respostas. Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,5 que havia um homem a respeito do qual o apóstolo disse: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque havia insistido no pecado. Em 2 Coríntios 7, o mesmo apóstolo escreve que aquele homem ficou doente e só não morreu porque a sua tristeza produziu arrependimento para a salvação. O pecado fez que o corpo, a carne daquele homem fosse tocado por Satanás, causando enfermidade. Assim, aprendemos que o pecado abre portas e brechas para que Satanás atue sobre a mente e o corpo do cristão. Muitos episódios depressivos podem ter início em quebras de princípios espirituais que possibilitam alterações fisiológicas e emocionais em nosso corpo e mente. Anos atrás, atendi uma paciente que sofria com uma depressão grave e que não respondia a nenhum tratamento. Um dia, após uma consulta, ela confessou que havia feito um aborto e lidava com a culpa e o remorso todos os dias da sua vida. Depois de um período de confissão e perdão, ela sentiu o alívio de seu quadro depressivo. Em outro texto, Paulo afirma que os cristãos de Corinto comiam pão e bebiam o cálice do Senhor de maneira displicente durante a Santa Ceia, conforme determinada por Jesus em sua memória. 1 Coríntios 11, 29. Não vou entrar em questões teológicas sobre esse texto, mas, devido ao pecado, somos informados por Paulo que muitos ficaram fracos e doentes e outros até morreram. Por outro lado, nem toda enfermidade deriva do pecado. Paulo e Timóteo foram exemplos de homens extremamente dedicados a Deus que sofreram enfermidades. Conquanto a Bíblia não
informe que eles viviam na prática de algum pecado que deveria ser confrontado. Timóteo era um servo de Deus fiel, elogiado por Paulo, mas lutava constantemente com problemas estomacais. Paulo o orientou a tomar vinho, um antiácido da época, para ter alívio. Como afirmamos anteriormente, o próprio Paulo lutou contra um espinho na carne que o fez sofrer muito. Não se sabe exatamente o que seria esse espinho, mas era algo que o afligia o seu corpo, a carne, e que o deixava bastante debilitado. Ele orou 3 vezes para que Deus o curasse, mas a resposta foi que aquela enfermidade contribuiria para que ele não fosse tomado pelo orgulho. Assim, o cristão que está diante da depressão deve ter em mente que a maioria dos casos depressivos não guarda relação direta com o pecado. Ele deve orar a Deus para trazer-lhe discernimento, caso exista algo em sua vida que deva ser confrontado e resolvido. A depressão pode ser permitida por Deus, visando a disciplina, a correção ou o aprendizado para consolar e ajudar pessoas que Ele colocará futuramente em nosso caminho.